Graça e paz, irmãs, tudo bem? Aqui quem fala é a Jéssica Borges. Estamos mais aqui num dia de devocional do Pérolas, no segundo dia, com o tema Eis-me aqui. E hoje eu queria falar sobre obediência, que por mais que estamos, que nem eu falei ontem, de estarmos disponíveis para o Senhor, também temos que ser obedientes no que Ele fala. Então hoje eu queria trazer 2 versículos para vocês, 2 personagens da Bíblia, que eu vejo bastante isso neles. Que o primeiro é o Noé, que a gente pode encontrar aqui no versículo que eu queria passar para vocês hoje, no Gênesis 4, do 13, e Gênesis 4, 22. Vamos ler o 13 primeiro, que é assim: Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Em Gênesis 4, 22, está escrito assim: foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Aqui, só para dar uma introdução antes, irmãs, Deus estava muito triste com o mundo, porque praticamente todo mundo estava corrompido no gênero humano. E Deus encontrou graça em Noé, favor aos olhos dele. Então, de toda a humanidade, a única pessoa ali que Deus via, que estava com Deus, era Noé. Então ele pediu para Noé construir uma arca, sendo que na época ali nem chuva havia existido. E aqui, quando eu comentei dessa parte aqui antes, tem toda a instrução que Deus passa para Noé sobre a arca, de como ela deveria ser, o tamanho, sobre os animais que ele deveria colocar na arca. Então Deus fala tudo isso para Noé, e a única coisa que fala aqui, depois, que Noé fez tudo conforme Deus lhe havia ordenado. Ele fez tudo. Então aqui nem mostra um debate entre, digamos assim, uma conversa entre Noé e Deus. Assim que Deus pediu, Noé já estava ali pronto para atender. E ele obedeceu em tudo. Tanto que é aproximadamente 100 anos, se não me engano, que o Noé construiu a arca. E Deus não precisou falar mais nenhuma vez com ele. Deus falou somente uma vez e ele obedeceu. Então é mais um personagem que ele estava ali, sabe? Então você vê que ele estava ali presente e estava disponível para a voz do Senhor. E não questionou, que é difícil, você ouvir uma coisa do Senhor, você não sabe nem o que vai acontecer, nunca tinha acontecido aquilo. E você ainda mesmo assim fazer conforme ele tinha dito. Sem saber, às vezes, será que foi voz da minha cabeça? Mas não, Noé que também reconheceu que a voz foi do Senhor. E sabendo que a voz foi do Senhor, ele atendeu e obedeceu tudo que ele havia pedido. Que aqui também a gente vê essa questão de intimidade. Que Noé, ele era tão temente a Deus e buscava tanto a Deus, que quando Deus falou, ele soube que a voz era do Senhor. E ele simplesmente obedeceu, sem questionar e sem ficar se perguntando, E ele fez tudo que o Senhor ordenou. E um outro personagem que eu queria trazer aqui para vocês, que também teve essa obediência, mas aí é um personagem aqui da Bíblia que ele já questiona um pouco a Deus e não se acha digno, que é Moisés. Então, eu queria ler aqui Êxodo 3, do 4, que é: quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para ver no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então, aqui, irmãs, um pouco antes, para também introduzir, quando Moisés estava ali, com seu sogro, e ele vê a sarça pegando fogo. Que o anjo ali do Senhor apareceu como uma chama para ele. E ele ficou intrigado, que vendo a sarça pegando fogo, mas ela não se consumia. E ele foi se aproximando. E quando ele se aproximou, Deus falou com ele. E quando falou, por mais do meio, que era alguma coisa ali que assustou ele não entendeu como a sarça pegava fogo e não se consumia, ele também reconheceu a voz do Senhor e viu que a voz era do Senhor. E ele respondeu: eis-me aqui. E após o Senhor ter falado para ele o que ele deveria fazer, Moisés fala aqui em Êxodo 3, 11. Ele pergunta para Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então ele se questiona de quem é ele
né? Como ele vai fazer isso? E em outra parte aqui que ele também se questiona, é em Êxodo 4, no 10, que é: então Moisés diz ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Então, aqui, irmãos, é um outro exemplo de um personagem da Bíblia, né, que é o Moisés, que ele ficou face a face com o Senhor, né, mais pra frente, que fala também. E é um homem que, por mais que nem ele sabia a voz de Deus, disse que estava ali, ele não se sentia digno. E ele aqui mostra, né, um diálogo com Deus, ele sempre se perguntando: mas por que eu? Como eu vou fazer? Como eu vou convencer? Eu não sou bom para falar. E Deus fala aqui, né, quem que fez a boca do homem? Né? Quem que fez tudo? Não é ele, o Senhor? E ele que vai ser a boca, e ele que vai ensinar o que deve falar. E essa parte, mas confesso que veio muito para mim. Tanto que não é à toa que eu tô aqui fazendo esse devocional essa semana, aqui com as mãos tremendo, perguntando muito pro Senhor o que eu devo falar, porque eu também não acho digna. Toda vez quando me dá a oportunidade para falar alguma coisa sobre o Senhor, eu fico me perguntando: nossa, mas o que eu vou falar? Mas será eu? Eu não entendo muito, não sou tão sábia assim em questão da Bíblia, tudo. Mas aqui é uma resposta para todos nós, né? Quando a gente se pergunta e se questiona muito, que Deus vai ser a boca e Ele que vai ensinar o que a gente deve falar. Então, vem mais aqui uma vez, irmãs, falar para vocês que é a questão da intimidade com Deus. Quando estamos íntimas, estamos ali aprendendo mais da palavra do Senhor, o Senhor vai nos capacitando. E devemos sempre pedir direção a Ele, discernimento, para que Ele fale conosco, para que quando nós abrirmos a boca, tudo que sair seja da agrado do Senhor e seja através dEle, Ele falando através de nós, que nós sejamos apenas instrumento. E é Ele que nos capacita, que às vezes a gente não se acha capaz ou inferior, mas é Deus que está capacitando. E uma coisa que eu coloco muito na minha cabeça, assim, né, quando pedem para me falar algo do Senhor ou fazer algo para o Senhor, eu nunca me acho capaz. E nem sei se um dia eu vou achar. Porque sempre vejo pessoas que falam tão bonito, ora bonito, e a gente fica assim: nossa, mas eu, né, eu nem sei falar direito, não sei orar, que nem uma coisa que eu falo muito também, quando eu oro aqui na minha cabeça, quando eu oro quietinha, de olho fechado, né, sai tão bonitinho em minha oração, quando eu abro a boca para orar, parece que falta palavra, engasgo, parece que sai tudo ao contrário, né? Mas Deus vai capacitando. Que nem hoje eu tô aqui fazendo um devocional que eu nunca imaginei fazer. Mas quando a irmã Daí veio falar comigo, né, para fazer o devocional, eu sei que se eu falasse não, eu não estaria falando não para ela. Eu estaria falando não para o Senhor. Porque se elas vieram falar comigo para fazer esse devocional, eu sei que antes Deus despertou nela ter falado para vir, né? Então, que vocês se sintam capazes, que não sejam por vocês mesmo, que sejam por Deus, que é assim que a gente deve fazer tudo que for pro Senhor. Que eles nos capacite sempre e que seja sempre através dele que estejamos falando, né? Porque é da palavra dele. E espero que isso tenha ministrado o coração de vocês, porque eu tô falando aqui e isso já tô falando pra mim mesmo, parece que eu tô falando pra mim, sabe? E falam, né, que quando a gente fala, a palavra tem que cortar pra gente primeiro. E tá me constrangendo aqui. Então, que a gente se capacite sempre, né? Então, antes, assim, lógico, buscar muito ao Senhor, orar, ler a palavra e cada vez mais ter sede dele. E sempre, quando tivermos dúvida, buscar a quem pode nos tirar, né? Alguém que entende mais da palavra, alguém que a gente vê ali que tem realmente uma vida com o Senhor. Então, mais uma vez, irmãs, tenha intimidade com Deus, fique firme com Ele, para que toda vez que Ele falar, você se achando capaz ou não, você saber que é a voz do Senhor. Você fala, não, essa voz é o Senhor que está falando comigo, não é uma voz da minha cabeça, não é alguém que está falando aqui perto de mim, é o Senhor, porque eu sou tão íntima dEle que eu conheço a sua voz. E eu queria orar com vocês, irmãs, né? E amanhã teremos mais um dia de devocional. E orar com vocês por esse dia, por o devocional de hoje,
para que ele entre no coração de vocês também e que vocês se sintam capazes, sim, de estar falando sobre o Senhor. Querido Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia aqui e estar fazendo um devocional da sua palavra, Senhor. Obrigada por ter falado a mim e às irmãs, os irmãos que estão aqui nos ouvindo, que essa palavra entre e enche eles, aqueles irmãos que não se sintam capazes, assim como eu ainda não me sinto. Mas eu sei, Senhor, que é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que deve nos capacitar. É sim que quando nós abrimos a boca, o Senhor deve estar falando com nós. Não nós, porque se a gente for falar, a gente vai falar algo que não edifica. Mas sei que quando vem do Senhor, o Senhor está edificando. E eu sei que pelo menos alguém aqui, o Senhor vai estar entrando no coração. Então que essa pessoa que não se sinta capaz, e que por mais que ela sabe, às vezes, fala, o Senhor me pediu para fazer isso, mas não vou fazer porque eu não me sinto capaz, eu não me sinto digna, que ela se sinta assim e saiba que o Senhor está ouvindo, está contemplando os desejos do coração, né? E que sabe de todo ali o temor, a insegurança, e que o Senhor sempre vai estar capacitando a nós. E pedir essa capacitação, né? E que tenha mais ousadia e intimidade com o Senhor. E que o Senhor tire o medo, né? E é que eu agradeço ao Senhor, Pai. Dê um dia abençoado para nós, aonde que quer que esteja a pessoa que esteja nos ouvindo, no trabalho, em casa, esteja passando por alguma dificuldade no lar. Que o Senhor abençoe a cada um, proteja e guarde e dê um dia abençoado para nós, Pai. Continue nos usando, nos capacitando, dando ousadia e que cada vez mais tenhamos intimidade com o Senhor. É o que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.